Segunda Reis, capítulo 19. Segunda Reis 19, do verso 14 ao verso 19. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Mas agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, Espírito Santo de Deus. Clamamos, meu Pai, mais uma vez a tua presença neste lugar, para que o Senhor possa falar com o teu povo por intermédio da tua palavra. Deus, traz, Senhor, nesse momento a compreensão exata daquilo que o Senhor precisa, meu Pai, ministrar na vida de cada um dos que aqui estão presentes. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que nenhum pensamento nesse momento venha distrair ou roubar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para o seu povo nessa noite, mas que somente, meu Deus, a tua presença, meu Pai, possa compreender, meu Pai, todo este ambiente, todo este lugar. Que nenhuma interferência externa, Senhor, venha atrapalhar a ministração da tua palavra nesse momento, e que o Senhor traga as mentes cativas, meu Pai, ao entendimento da palavra de vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de entrar nessa mensagem nessa noite, trazendo uma realidade, uma verdade espiritual sobre a sua vida. Tem lutas, tem batalhas e tem situações que nós enfrentamos, que não tem a ver só com quem nós somos como pessoa, mas tem a ver com o projeto de Deus através da sua vida. Há projetos de Deus, há coisas que Deus há de fazer através da minha, através da sua vida, que nem nós sabemos ainda, mas no mundo do Espírito já se manifestou. Há coisas que já foram liberadas e já foram decretadas no mundo do Espírito, mas que ainda não se tornaram conhecidas pelos homens. E por isso você vê muita coisa acontecer na sua vida. Você não sabe o que Deus vai fazer ainda através da sua vida, através da sua história, mas você pode compreender que de algum modo parece que as coisas para você são mais difíceis. Parece que para todo mundo dá certo, menos para você. Parece que as pessoas empreendem e para elas tudo é fácil, mas para você parece que tudo é mais difícil. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Deus libera uma palavra no céu, o mundo do Espírito, que é regido por Deus, se move para que aquela palavra se cumpra, mas também se move todo o reino das trevas para tentar atrapalhar os projetos de Deus. E muitas vezes, queridos, eu quero trazer essa verdade para você. Dar testemunho de Deus não é só você fazer sinais e prodígios, mas entenda quem você é, como você fala, o que você tem. Isso testemunha que Deus é na sua vida. Quando você fracassa, quando você se dá mal, entenda, não é só você que está sendo envergonhado, mas você tem que entender que quem carrega o nome de Deus, se você vai mal, se as suas finanças vão mal, se a sua casa vai mal, se o seu casamento vai mal, se os seus filhos estão mal, entenda, também é o nome de Deus que está sendo envergonhado. Por que eu estou lhe dizendo isso nessa noite? Que eu quero que você entenda algo da parte do Espírito. Eu quero que você entenda que Deus, Ele tem interesse em abençoar você de todas as formas, para que o nome dEle seja engrandecido. Deus, ele já se materializou e já se manifestou em carne, mas nesse tempo em que nós estamos, a manifestação de Deus é através do seu Espírito, e o Espírito de Deus, ele vem sobre os homens, e é essa manifestação sobre os homens que testemunha quem Deus é.
Como é que eu vou dar testemunho de Deus se eu não tenho visto a ação de Deus na minha vida? Deus não pode ser uma teoria, irmãos. Eu não posso falar de Deus como quem fala de Saci Pererê, como quem fala de mula sem cabeça, porque isso é folclore, é uma história. Se você pegar um livro, está lá escrito, tem o desenho. Mas que propriedade você tem para convencer e provar alguém que mula sem cabeça existe? Eu não posso tratar Deus como folclore. Deus tem que ser uma realidade presente no meu dia a dia. As pessoas precisam ver Deus em minha vida sem que eu abra a boca para falar nada. Porque a ação de Deus sobre a minha vida, ela tem que ser visível. E a Bíblia nos fala, irmãos, de um rei chamado Ezequias. E nós nos lembramos sempre da parte final da história de Ezequias. Mas eu quero trazer para você algum entendimento a respeito de algo que tem nessa história, para que você entenda o que levou a mão de Deus a agir na história, na vida de Ezequias. A Bíblia diz, no livro de 2 Reis, capítulo 18, no verso 3 ao 7, que Ezequias começou o seu ministério, começou o seu reinado, fazendo o que Deus aprovava. Tal tinha feito Davi, o seu predecessor. A Bíblia diz que ele removeu os altares idólatras, quebrou colunas sagradas, derrubou postes sagrados, e foi exatamente Ezequias quem despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aquela época os israelitas ainda queimavam incenso àquela serpente que tinha sido feita no deserto. Ezequias entendeu que aquilo era idolatria, que aquilo também afrontava o Senhor, e ele começa uma reforma no seu reinado, demolindo, irmãos, tudo o que trazia e levava o povo a pecar. A Bíblia diz que Ezequias confiava no Senhor, e nunca houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele, que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo que fazia. E uma das últimas coisas que a Bíblia fala a favor de Ezequias, é que ele se rebelou contra o rei da Síria, e deixou-se de se submeter a ele. E aí a Bíblia vai finalizar dizendo, além disso, ele buscava e confiava no Senhor. Preste atenção. Ezequias assume uma posição de destaque. Eu quero mostrar a você que a posição que você ocupa na sociedade, você pode não ser um rei, você pode não estar em uma posição de governo, mas você é o rei da sua casa. Na sua casa quem governa é você. Você no seu trabalho, você pode ter uma posição de chefia. A forma como você age, a forma como você fala, o testemunho que você dá, influencia quem está debaixo de você. E é por isso, irmãos, que a Bíblia fala que Deus tem interesse de colocar os seus filhos em posição de governo. Onde foi que Deus botou José? Botou José no governo para auxiliar diretamente o governador do Egito. Por quê? Porque quando agora o faraó ia tomar uma atitude, quem ele ia consultar? E José estava cheio do espírito de quem, irmãos? Então, quando ele ouviu o conselho de José, é como se ele ouvisse o conselho de Deus. Na Babilônia, quem Deus coloca para influenciar agora a vida do rei? Daniel. Então, antes o rei ouvia pessoas cheias de demônios. Depois, o rei agora, quando ele tem um problema, ele vai se consultar com Daniel. Quem falava através de Daniel? O Espírito de Deus estava ali. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus... irmãos, feliz é a casa, cujo líder dessa casa é o Senhor. Feliz é a igreja, cujo líder da igreja é o Senhor. Feliz, irmãos, é o trabalho, cujo Senhor daquele trabalho também é o Senhor. A Bíblia mostra que todas as vezes que os reis se apegavam a Deus, a nação seguia o que o rei mandava. Mas todas as vezes que os reis se desviavam, a nação sofria, porque pecavam também contra o Senhor. E aqui, irmãos, tem um rei que se destaca agora no meio dos outros, porque ele começa fazendo uma reforma radical. A Bíblia diz que quando ele entra ali para fazer agora o exercício do poder que veio agora à mão dele, a Bíblia diz que é como se no coração dele surgisse aquele desejo, aquela vontade de dizer, eu vou fazer tudo de forma correta, o melhor possível para agradar a Deus. Havia esse propósito no coração de Ezequias.
Mas eu quero lhe dizer algo. Assim como eu lhe disse no começo, que quando algo é liberado no mundo do Espírito, o mundo do Espírito também vai trabalhar para poder fazer você tropeçar. Irmãos, eu tenho visto tantas pessoas que a gente, em momentos de oração, a gente vê o Espírito de Deus se manifestar e dizer algo a respeito da vida dessas pessoas, do que Deus tem preparado, do que Deus vai fazer. Mas entenda, logo depois que essa pessoa sai daquele momento, a pessoa não se torna um tanque de guerra blindado. A pessoa continua sendo um ser humano de carne e osso, igual eu e você. Eu ministrava ontem ali, eu estava em um congresso e Deus me deu exatamente uma visão para trazer para aquela igreja dos 3 níveis de batalhas que nós enfrentamos e que nenhum exército é formado antes que cada parte daquele exército tenha que vencer a sua própria batalha individual. Cada um de vocês que estão aqui nessa noite, vocês combatem como igreja, mas antes de vocês serem igreja, vocês, para estarem aqui, vocês já venceram as suas próprias batalhas individuais. Tem batalhas que são vencidas como corpo, mas tem batalhas que é só você e Deus. Batalha que ninguém sabe, que ninguém viu, que vai acontecer no deserto. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Vai para onde agora? Para o deserto. Mas não era melhor levar ele para o cenáculo e botar ele lá para pregar para todo mundo? Não. Antes dele aparecer para todo mundo, ele tem que vencer Satanás. Tem muita gente, irmãos, querendo holofotes. Tem muita gente querendo câmeras. Tem muita gente querendo atenção. Tome cuidado. Veja que nível de batalha individual você já enfrentou. Porque na hora que você entrar no exército, no meio do exército, para lutar, você pode ser envergonhado. Antes de você combater em público, você tem que ter experiência no secreto. Se forma uma batalha como estão hoje aqui os 2 lados dessa igreja, 2 montes. E no meio vale. A Bíblia diz que todo dia aqueles exércitos, meu irmão, cada um botava seus escudos, suas espadas, capacete, e aparecia um mais valente do que o outro. Só que ninguém tomava iniciativa, ficava todo mundo se testando, um de um lado e outro de outro. Até que alguém sai do meio daquele exército e diz: olha, não vai precisar a gente entrar em guerra não. Ao invés da batalha ser coletiva, já que está cheio de homem valente aí, para combater o exército de cá, mande só um. Vai ser eu e ele. E quem vencer aqui, está representando os 2 exércitos. Se ele me vencer, o exército aqui está todo vencido. Mas se eu vencer, aqui também está tudo derrotado. Irmão, você já entendeu a seriedade do desafio que Golias fez a Davi? Eu lhe pergunto, quantas vezes você está sozinho no seu trabalho? Quantas vezes você está sozinho no meio da sua família? Será que no mundo do Espírito não há um confronto e não há um desafio? Porque Satanás sabe que o seu testemunho no meio da sua família, no meio da sua casa, no seu trabalho, vai trazer frutos que nem você tem noção ainda. Entenda que a igreja está aqui reunida, mas quando você está sozinho, você representa toda a igreja. Sai um escândalo. O irmão fez e aconteceu. Ninguém quer saber que foi ele sozinho, não. Era crente. Foi o crente que fez. Diz que era crente. E é daquela igreja ali, ó. Aí vão passar na porta aí e vão apontar e dizer: todo mundo aqui dentro vai ser julgado pelo que você fez. Porque quando você está na sua batalha individual, você representa todo esse exército aqui. A sua queda, muitas vezes, representa a queda de muita gente, irmãos. Por isso que o espírito de Satanás, ele trabalha e não descansa para tentar destruir aqueles que estão fazendo a obra de Deus. E o fato de você ter decidido no seu coração firmemente fazer tudo o que agrada a Deus, entenda que um desses passos, assim como Ezequias tomou, a Bíblia diz que Ezequias, para viver agora esse novo tempo de Deus, ele teve que se rebelar contra o rei da Síria. Por que se rebelar contra o rei da Síria? Irmãos, entenda, se a gente pudesse imaginar isso hoje, em uma visão espiritual, entenda que quando você decide seguir a Cristo, quando você decide fazer a vontade de Deus, você está se revoltando contra o espírito de Satanás que escraviza os homens na prostituição, escraviza os homens na bebida, escraviza os homens na droga, escraviza os homens em todos os vícios e todas as suas fraquezas.
O rei da Síria era exatamente esse rei dominador. E quando você diz, a partir de hoje eu não me submeto mais a Satanás, você está comprando guerra contra o inferno. Você passa a ocupar uma posição estratégica no reino de Deus. E você precisa estar preparado porque haverá guerra. A Bíblia diz que não é, irmãos, dormindo em rede, em berço esplêndido, que ninguém vai entrar no reino dos céus. A Bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado à força. A Bíblia diz que para você entrar no reino dos céus, você vai ter que muitas vezes andar num caminho estreito, vai ter que passar num caminho que é apertado, você vai ter que se espremer para passar por portas que cheio de asa, meu irmão, não passa. O reino dos céus não é algo natural para o ser humano. Não é algo que você vai tomar posse e vai entrar sem fazer nada. A Bíblia diz que para entrar no reino dos céus, isso vai exigir de você alguma coisa. Não é simplesmente, irmãos, dizer a partir de hoje eu vou servir a Deus e vou quebrar tudo. Isso é bom, isso é muito positivo. Mas o que começa a acontecer? Os maus testemunhos. Os maus exemplos. A Bíblia diz que no quarto ano do reinado de Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. E ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias e o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Aqui eu vou lhe explicar algo para você entender o que é que a Bíblia está dizendo a mim e a você. Eu vou falar muito rápido. Se você depois tiver alguma dúvida, pesquise sobre o que eu vou lhe falar. Eu preciso lhe dizer só o suficiente para você entender o que estava acontecendo aqui. A Bíblia diz que Davi foi o rei de Israel que teve maiores conquistas no seu tempo e conquistou muitas cidades. O reino de Davi cresceu muito. Mas quando Davi morre, seu filho Salomão, ele não andou nos caminhos de Davi. E Deus disse a ele, olha, eu não vou tomar o reinado no seu tempo por amor a Davi. Mas quando você morrer, eu vou tomar as tribos da nação da mão de seu filho. Você sabe a história que aí vem o rei Jeroboão e o rei Roboão. Deus divide o reinado e ficam 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. 2 tribos ficam exatamente com essa capital chamada Judá, que Ezequias era rei nesse tempo. E as outras 10 tribos, depois que o pai de Acabe assume, ele transforma Samaria na capital agora daquele reinado lá do norte. E a cidade mais famosa que nós temos como capital do reino do norte era Samaria. Era tudo Israel. Tudo povo de Deus. Estava dividido, mas todo mundo se considerava filho de Abraão. Essa guerra que você vê lá dos samaritanos com os judeus no tempo de Jesus, já foi exatamente por causa do que aconteceu aqui com o assírio. Não estou falando ainda de Babilônia e de Nabucodonosor, isso aconteceu depois. Mas Deus se enfureceu tanto com o seu povo, irmãos, pelo nível de pecado que estava, que a Bíblia diz que Deus entregou o seu povo à destruição. E o exército da Síria veio contra 10 tribos. O reino do sul tinha 2 tribos. O reino do norte tinha 10 tribos. E ele veio logo contra o reino maior. A Bíblia diz que ele tomou tudo, destruiu tudo, acabou com tudo. No 4º ano de Ezequias. Você vê, ele marchou. A Bíblia diz que ele conquistou a cidade de Samaria, conquistou o reino, pegou todos os judeus que viviam ali, todos os descendentes de Abraão e mandou todo mundo deportado e trouxe estrangeiros e botou para morar naquela região. É por isso que no tempo de Jesus os samaritanos não se batiam com os judeus. Por quê? Porque eles vieram de outras nações, com outros costumes, adorando outros deuses, eles tinham alimentação diferente, eles não seguiam os costumes do judeu, eles eram considerados como pessoas estrangeiras, é por isso. Mas estavam dentro do território que pertencia ao povo de Deus. Muitos depois voltaram do exílio, ocuparam as suas terras, mas já houve uma miscigenação naquele lugar. E aí está Ezequias, que decidiu servir a Deus. 4 anos depois que ele tomou essa decisão, acabou com os altares idólatras. Quando ele olha para seu vizinho, o que é que ele vê? Na cabeça dele, é povo de Deus, mas Deus não livrou eles.
E o que foi que os assírios fizeram? Vieram, meu irmão, e destruíram tudo. Se ele era maior do que eu e aconteceu isso com ele, o que é que vai acontecer comigo? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode se medir por ninguém. A sua comunhão com Deus, quem tem que prestar conta dela com Deus é você. Às vezes nós vemos situações acontecer com as pessoas que não cabe a nós julgar o nosso irmão. Por quê? Porque pode acontecer duas coisas ao contrário. Você pode ver o seu irmão sofrer, passar por alguma situação difícil, e você pode julgar dizendo que ele está em pecado. Se Jó fosse membro dessa igreja, você ia dizer o quê? Um homem que era rico, da noite para o dia, tanta desgraça acontece na vida desse cara em tão pouco tempo. No mesmo dia o cara perde os filhos, perde os bichos, perde as terras, perde tudo, e para melhorar, pouco tempo depois ainda fica doente. Você diz, meu irmão, esse homem aprontou alguma coisa pesada. Foram que os amigos dele disseram, meu filho, confessa, meu irmão, logo, diz logo o que foi que você fez, porque não tem lógica o que está acontecendo com você. É a nossa visão humana. Mas, irmãos, pode acontecer o contrário. Você pode ver alguém está sendo abençoado, alguém recebendo bens e crescendo, e você olhar e dizer, rapaz, ali é a bênção de Deus. E de repente, irmãos, pode não ser. Pode não ser. Qual é o mais seguro para mim e para você? Mantenha o seu relacionamento com Deus. Busque viver, irmãos, da forma que a Bíblia lhe ensinou a viver. Se seu irmão do lado, irmãos, estiver caindo, ajude, bote, estenda a mão, mas não julgue, não termina de empurrar para baixo. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa está enfrentando níveis de luta e batalha que nem eu e você sabemos. Eu não sei porque Deus está direcionando a isso, mas eu vou dar esse exemplo. Eu, uma época, participava de um ministério e tinha uma pessoa que sempre chegava atrasada. Ministério de louvor é uma bênção, né? Sempre chegava atrasado, mal-humorado. O líder às vezes falava alguma coisa, ele se danava, jogava as baquetas para cima, saía revoltado. E a vontade que a gente tinha era de pegar ele e quebrar no pau. A vontade que tinha era essa mesmo. O espírito que segurava a gente ali, mas um cara aparentemente rebelde, revoltado. Irmãos, um dia eu chamei o líder do ministério e falei com ele, eu disse, rapaz, não sei como é que você aguenta essa situação, porque se fosse eu, meu irmão, já tinha arrumado uma janela aqui para jogar esse cara daqui, que eu não aguento, Aquele irmão me contou algo, aquele líder me contou algo, que naquele dia eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Muitas vezes, irmãos, nós que somos líderes, eu ministrava isso para o pessoal do louvor, nessa última viagem que nós fizemos a Jequié. Vamos passar alguma direção para a igreja que nós não podemos explicar os detalhes do porquê. Porque tem assuntos, tem situações que chegam até nós, que nós não podemos e não vamos fazer isso, abrir a vida de ninguém. Não vamos contar o que se passa naquilo que as pessoas confiaram a nós. Mas às vezes vamos tomar posições de direcionamento que você que está de fora, mas como é que o pastor está tratando isso dessa forma? Porque quem vai lhe contar a versão, vai lhe contar a versão do jeito dele. Vai lhe contar a história pela visão dele. Não vai lhe contar a verdade do que está acontecendo. E muitas vezes nós que estamos à frente de trabalhos, estamos à frente da obra de Deus, vamos ter que tomar posturas, vamos ter que nos posicionar de acordo com verdades que por mais que vocês julguem, achem que a gente está agindo errado, nós não precisamos nos justificar pela atitude que tomamos, sabendo que estamos agindo corretamente em Deus. E aquele líder me disse, você sabe com quem esse rapaz mora? Eu disse, não senhor, não sei não. Pois bem, eu não gosto de estar expondo a vida de ninguém, mas eu estou vendo que você quer ajudar ele. E eu vou lhe contar quem esse rapaz é. Esse rapaz é um ex-viciado em droga, que está aqui na igreja por esforço próprio, tentando mudar de vida. O pai dele é um alcoólatra, a mãe saiu de casa porque era espancada por ele todos os dias. O irmão dele é um traficante que usa droga dentro de casa. E diversas vezes ele vem aqui para o ensaio sem comer nada, porque não tem nada dentro de casa. E quando ele chega em casa, é o irmão dele chamando ele de frouxo, porque ele não quer entrar no tráfico, e o pai chamando ele de vagabundo, porque ele não consegue mais arrumar emprego, porque no bairro as pessoas já rotularam ele como envolvido no tráfico.
E ele ainda luta todos os dias para vir para aqui, muitas vezes com fome, para poder tocar o instrumento dele junto com vocês. Irmãos, quando eu ouvi aquela história, e eu comparei a realidade dele com a minha, eu vi quão injusto nós estávamos sendo com aquele jovem. Eu vi como nós estávamos julgando ele de acordo com a nossa realidade. Existem momentos, irmãos, existem lutas, existem níveis de batalha que está chegando para pessoas que estão aqui na igreja, sentada hoje aqui nessa noite, que você entra, senta no banco e acha que todo mundo que está aqui está vivendo exatamente a mesma coisa que você, mas não está. Tem pessoas que só Deus sabe como entraram aqui nessa noite. Assim como tem pessoas que vieram na igreja nessa noite apenas para cumprir uma obrigação religiosa, porque não podiam mais ficar tanto tempo sem aparecer na igreja. Mas tem gente que entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo nessa noite, porque eu já não sei mais o que fazer da minha vida. E Ezequias, irmãos, quando começa a olhar para o lado, ele começa a ver agora aquele inimigo que ele desafiou, aquele inimigo que ele disse: eu não vou mais me render a você. Ele começa a ver agora aquele inimigo agir destruindo vidas. E vem agora sobre a vida dele, irmãos, o medo. Vem agora sobre a vida dele a dúvida: será que eu tomei a decisão certa? Será que eu agi certo? 10 anos depois que Samaria foi invadida e que o rei Assírio levou tudo, a Bíblia diz que agora, no 14º ano de Ezequias, se a invasão de Samaria foi no 4º, então 10 anos depois, o rei Senaqueribe, agora rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Presta atenção, Ezequias estava lá, olhou para o vizinho e viu, era crente, estava uma bênção, mas irmão veio ali e levou. Veio o problema na vida dele e Deus não salvou. Veio a situação e ele sucumbiu. Será que o que eu estou fazendo aqui diante de Deus vai dar certo mesmo? Será que a minha fé, irmãos, é o que eu estava falando com vocês aqui na instante, não julgue a vida de ninguém, olhe a sua com Deus, é a sua fé com Deus que importa. Às vezes tem coisas acontecendo na vida daquela pessoa, que é o trabalhar de Deus na vida dela, pode ser pecado, mas pode não ser. Ali Deus estava permitindo que o exército invadisse a cidade de Samaria, porque a cidade estava mergulhada em todo tipo de pecado. Desde a família de Acabe, que você vê Deus dizendo que ia julgar aquela cidade e que ia destruir tudo ali, porque os pecados deles já estavam piores do que as nações que Deus expulsou dali. Havia um juízo de Deus decretado, não tinha mais para onde correr. E agora Ezequias começa a ver o inimigo se aproximando da casa dele. Ezequias começa a ver que todas as cidades fortificadas que pertenciam ao reino dele foram invadidas. Só restou o lugar onde ele estava. E aí, irmãos, eu acho que não tem palavra pior que a gente pode ouvir, porque a última esperança que nós sempre temos é em Deus. A última esperança que nós temos é em Deus. E se nós ouvíssemos uma palavra de que nem Deus vai nos socorrer, o que é que você acha que você faria? O que é que você acha que você faria, irmãos? Se Deus lhe respondesse: eu não vou fazer, o que você acha que Deus deveria fazer? Eu acho que essa deve ser uma das piores palavras que alguém pode ouvir. E em 2 Reis 18, verso 25, o rei Senaqueribe manda um recado para Ezequias e diz: por que você está levando o povo a confiar em Deus? Você é doido? Traduzindo a Bíblia para a nova linguagem dos tempos atuais. Você é maluco? Você não está vendo o que eu já fiz com seu vizinho aqui? Com as 10 cidades? Você já reparou que por onde eu venho passando, a destruição que eu venho fazendo, e que ninguém até agora pôde me resistir? Você não já viu que todas as cidades fortificadas do seu reino, do reino de Judá, já foram conquistadas? Que discurso seu é esse agora, mandando o povo confiar em Deus, e não quer se render e se tornar meus escravos? E aí, irmãos, é a palavra que me chama a atenção.
Em 2 Reis 18, 25, ele diz: além disso, será que eu vim atacar este lugar sem uma palavra da parte do Senhor? Foi o próprio Senhor quem me disse que marchasse contra esse país e o destruísse. Pronto, acabou. Acabou, irmãos. O homem está lá, ele é o rei, mantendo a posição dele, dizendo ao povo: vamos confiar em Deus. Eu busquei ao Senhor, eu destruí a idolatria, eu resolvi mudar, vamos ficar firmes que Deus vai agir. Daqui a pouco o inimigo chega e diz: ei, você está confiando em Deus? Mas essa tribulação que você está vivendo, você está vendo isso aí, mas foi autorizado por Deus. Foi Deus mesmo quem mandou eu vir lhe atribular. Foi Deus mesmo quem permitiu que todo esse mal chegasse até você. Vem da parte de Deus. E não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aí a gente lembra sempre da história. Ezequias orou, e aí Deus mandou um anjo. Calma, a gente ainda vai chegar nessa parte. Antes disso, eu quero que você veja, irmãos, que até grandes homens de Deus, até pessoas que se ousaram no seu tempo, quando veem a destruição de perto, e quando ouvem palavras, irmãos, que vêm para afrontar, essas pessoas, elas são passíveis de fraquejar, irmãos. Em 2 Reis 18, do 33 ao 35, olha o que ele diz. Me perdoe, 2 Reis, no capítulo 18, mas é o verso 13 ao 15. A Bíblia diz que quando Senaqueribe atacou todas as cidades fortificadas de Judá, Ezequias enviou a mensagem ao rei da Síria em Laquis, e olha o que ele diz: eu cometi um erro. Pare de me atacar e eu vou pagar você tudo o que você exige. E o rei da Síria cobrou de Ezequias 10,5 toneladas de prata, e 1.050 quilos de ouro. Olhe de onde Ezequias tirou a prata e o ouro, irmãos. Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Quando ele se sentiu pressionado, quando o inimigo chegou perto e disse: você está vendo quem confiou em Deus o que aconteceu? O reino vizinho já foi, suas cidades já estão sendo destruídas, e você está sofrendo isso aqui, é por causa do próprio pecado da nação, e foi Deus que mandou eu vir destruir, não tem jeito. Ezequias disse: meu irmão, então eu cometi um erro, eu vou lhe entregar o que é de Deus. Irmãos, nunca acredite no inimigo, nunca se entregue ao inimigo, porque, irmãos, o diabo é mentiroso. Ele chegou para Jesus e disse: eu vou lhe dar aqui a nação toda, eu vou lhe dar o mundo todo se você me adorar. Que garantia tem que aquilo ia ser verdade? Uma coisa eu lhe garanto, que se Jesus se ajoelha diante dele, o ato já estava consumado. E se depois Satanás dissesse: eu não vou lhe dar nada mais, vai fazer o quê? Ele vai cobrar a palavra de Satanás, que é o pai da mentira? O diabo é mentiroso, irmãos. Muitas vezes o diabo traz lutas na nossa vida, traz batalhas na nossa vida, traz dificuldades na nossa vida e nos mostra uma única saída. Qual é a única saída que o diabo nos mostra? Me entregue o que é de Deus. Você começa a entregar o seu tempo, que era de Deus. Você começa a entregar o seu ministério, que era de Deus. Você começa a entregar a sua adoração. Eu não vou mais fazer, pode ficar tranquilo, Satanás, não me perturbe mais, não mexa mais nas minhas finanças, que eu estou disposto agora a trabalhar 24 horas por dia. Irmãos, preste atenção, eu estou dizendo a você que eu não estou falando de coisas fáceis, mas eu estou dizendo que o seu testemunho, as guerras que você trava na sua vida, elas dão testemunho de quem Deus é na sua vida. E quando você começa a viver tempos de derrota, quando você começa a viver tempos de problemas na sua vida, as pessoas que estão do seu lado estão acompanhando. Cadê você, irmãos, que estava na igreja? Ô, meu irmão, você sabe, né? O negócio apertou aí, o inimigo já me oprimiu. Eu vi um irmão lá na igreja que começou a dizer que confiava em Deus, e o cara agora está passando fome aí, meu irmão. Eu tenho cuidado do que é meu. É assim ou não é, irmãos? Eu vi um irmão lá, meu irmão, pregar e dizer que era isso, que era aquilo. Hoje o cara aí, meu irmão, perdeu o emprego, a família está passando. Você sabe lá o que é que esse cara andava fazendo? Eu já vi tanta gente preguiçoso aí, irmãos, que não quer trabalhar e fica inventando história para poder botar a culpa em Deus de seus problemas. Eu estou falando de coisa séria, não estou falando de molequeira, não.
Gente vagabundo que não quer fazer nada, não quer saber da hora do Brasil. E aí está fazendo o quê, irmão? Estou esperando a dispensação de Deus. Estou esperando o meu chamado. Irmãos, Deus nunca chamou ninguém desocupado e vagabundo. Toda vez que Deus chama alguém, está cheio de trabalho, cheio de ocupação. E quando não tem o que fazer, o cara ainda está procurando. Está fazendo o quê, Gideão? Meu irmão, estou dando um jeito aqui de malhar trigo aqui no lugar de uva, porque no outro lugar não deixa eu trabalhar. Eu vim trabalhar escondido. Então é esse mesmo que trabalha escondido que eu quero. Não se compare, irmãos, com gente, porque eu estou lhe dizendo, você não conhece o coração de ninguém. Só quem conhece o coração das pessoas é Deus. E Deus tem uma relação individual e pessoal com você. Mas para aquele irmão não deu certo. Ele foi fazer e disse que ia viver da obra, saiu daqui. Será que ele foi viver da obra de coração mesmo? Ou ele não queria mais trabalhar? Como é que você vai saber? Eu conheci um cidadão uma vez que disse que ia fazer uma obra. Mas ele fez uma obra mesmo, viu? Mas daquelas obras bem atribuladas. O cara brigou com a mulher, irmãos, por causa de uma decisão que a mulher tomou. E a forma dele se vingar da mulher foi dizer ao pastor dele que ele queria fazer missões. E se mandou para o campo missionário para largar a mulher em casa. O pastor não sabia de nada. Achou que o cara estava vindo de coração puro, verdadeiro, querendo fazer algo. Mandou o homem para o campo missionário. Depois que ele fez as pazes, meu irmão, com a mulher dele, aí o cara mostrou lá quem ele era, roubou, aprontou, escandalizou, os filhos dele passou o sarrafo nas meninas, tudo de lá do lugar onde estava, roubando gente pobre. Por quê? Porque nunca teve, irmãos, compromisso com Deus. Aquela voluntariedade toda para servir a Deus, é porque ele não queria ficar em casa com a mulher. É eu e você que sabemos a motivação do coração das pessoas? Sabemos não, irmão. Eu sei a minha, você sabe a sua. E você precisa desenvolver isso, o seu relacionamento com Deus. E nunca julgue, irmãos, que você tomou uma decisão errada, quando as circunstâncias ao seu redor parecem querer lhe mostrar isso. E agora vem uma palavra dizendo, olha, eu vim destruir essa cidade, mas não é porque eu estou com vontade não, foi porque o próprio Deus que você está dizendo aí, que é para o povo confiar, foi Ele que mandou eu vir. E aí Ezequiel diz, então eu acho que eu cometi um erro mesmo. Esse negócio de ser crente demais, tinha alguma coisa errada, eu sempre soube. Eu logo vi que esse negócio de buscar Deus assim, né, e estar orando, e lendo Bíblia o tempo todo, eu sabia que esse negócio uma hora não ia dar certo. Então eu acho que eu cometi um erro. É bom ser crente assim, né, a gente vai na igreja domingo, está lá, mas esse negócio de estar entrando em batalha espiritual não é para mim não, irmãos. Irmãos, não volte atrás. Se você tomou uma decisão na sua vida, se você no seu primeiro encontro com Deus, Deus colocou algo no seu coração, e você se firmou com Deus, deixa o inimigo fazer a careta que ele quiser, deixa ele aprontar o que ele quiser, porque enquanto você estiver aliançado com Deus, Deus está aliançado com você, e você não vai perder essa batalha. Mas agora o que é que eu faço se eu estou ouvindo a palavra que foi o próprio Senhor que mandou o inimigo vir? Irmãos, Senaqueribe, ele cometeu um erro terrível. Porque de fato foi Deus que mandou ele destruir. Já havia uma sentença de destruição sobre aquela cidade pelos pecados da cidade. Mas quando Senaqueribe começou a avançar demais, começou a crescer demais, o inimigo sempre comete um erro. O inimigo sempre comete um erro. E é a hora que eu e você precisamos estar atentos às oportunidades que nós temos em Deus. Às vezes nós achamos que toda oração que nós fazemos, Deus já sabe o que eu vou orar. Deus já sabe o que eu vou falar. Eu quero lhe mostrar que não. Não é que Deus não sabe o que você vai falar, mas a palavra que sai da sua boca, ela tem poder no mundo do Espírito. E que você precisa ter agora a sua sabedoria para orar a Deus e saber o que você vai dizer a Deus. Ô Senhor, se o Senhor quiser me livrar, o Senhor me livra, se o Senhor não quiser, amém. Irmãos, preste atenção, olha o que Senaqueribe disse aqui. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim, de Ena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como, olha irmão, isso aqui foi que matou ele. Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos?
Ele já tinha consultado o profeta. Ele já tinha consultado o profeta. Só que agora ele recebeu uma carta com essa frase: como é que vai livrar das minhas mãos? Ah, meu irmão, quando Ezequias viu isso aqui, ele disse: já entendi para que lado vem o meu escape. Preste atenção, irmãos, aquela mulher cirofenícia vai atrás de Jesus: Senhor, a minha filha está endemoniada, ajuda a minha filha. Jesus disse: rapaz, eu vou tirar pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. A mulher poderia: é bem que eu vi que esse homem não era de Deus, não. Foi isso que ela respondeu: não foi? Eu vou me embora. Sabia que ele não ia curar mesmo? Está vendo que eu falei que não adiantava eu vir da minha cidade, da minha terra? Foi isso que ela falou? Irmãos, ela disse: ô Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Não foi por outro motivo não, irmãos. Não foi porque Jesus queria salvar a menina, não. A Bíblia não diz Jesus amou aquela mulher, não. Ele diz: olha, pela tua fé, por causa dessa palavra que você liberou, pode ir que a sua filha já está liberada. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que sai da sua boca. E nem em outro momento, não é quando você estiver orando, quando você estiver falando com Ele. Tem gente, irmãos, que começa com aquele negócio de ó céus, ó terra, ó vida, todo inferno está contra mim, a igreja está contra mim. Irmãos, a Bíblia diz: de que é que o homem se queixa? Por que aquela cidade estava sendo destruída? Por causa dos seus próprios pecados. Só que na frente daquela cidade agora tinha um homem de Deus. Era o super-homem? Não, irmãos, era alguém que tinha medo também, era alguém que tinha suas falhas, era alguém que tinha os seus erros, mas ele não desistiu da batalha. Fraquejou, entregou o ouro da casa de Deus, mas quando ele viu que o inimigo não ia embora, meu irmão, ele disse: só tem um caminho. Não espere, irmãos, o inimigo levar tudo seu para você ir buscar a Deus. Não espere ele destruir tudo para você buscar a Deus. Quando ele entendeu, irmãos, agora que Senaqueribe disse uma palavra: como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Ele disse: agora eu já sei o que eu vou falar. Agora eu descobri. Senhor, a Bíblia diz, Ezequias subiu no templo do Senhor, estendeu perante o Senhor a carta, e olha o que ele disse, foi o texto que a gente leu: Senhor Deus de Israel, que reinas no trono entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra, e dá ouvido, Senhor, e vê as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Senhor. Tem nada a ver comigo, mas o problema não. A cidade eu sei que o Senhor já mandou destruir. Ele mesmo já falou com a boca dele, quem mandou destruir foi o Senhor. Mas preste atenção, o que ele está dizendo agora é a respeito do Senhor. A cidade já está, eu já dei aqui como derrotado, mas o Senhor vai deixar que o seu nome seja profanado? Os outros deuses eu sei que eram deuses de madeira, deuses de pedra, mas eu quero que o Senhor nos salve agora, para que todos os reinos da terra saibam que só o Senhor é Deus em Israel. Você consegue entender a profundidade e a visão que esse homem teve? Irmãos, não tem nada a ver com a oração de Ezequias. A gente muitas vezes clame a Deus que Ele vai, mas irmãos, clamar o quê? O que é que eu vou mostrar a Deus? Eu quero mostrar a vocês, irmãos, que o nosso relacionamento com Deus não é mecânico. É por isso que a Bíblia diz, não adianta você ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. Na hora que diz que Deus já sabe o que você vai dizer. Mas Jesus também lhe disse, você tem que pedir com insistência. Eu uma vez, irmãos, eu estava passando um problema atribulado na minha vida, mas penso que era uma tribulação. Eu estava com um carro, irmão, na minha vida, que aquele carro foi uma bênção no dia que eu comprei, e o dobro da bênção no dia que eu me livrei dele. Aquele carro, irmãos, começou a dar problema de tudo que é jeito que você possa imaginar. Eu precisei fazer motor do carro, precisei brigar com o mecânico, precisei... Irmão, tudo de ruim acontecia com aquele carro. Eu já andava com o carro com 3 litros de óleo, porque eu tinha que botar 1 litro de óleo no carro todo dia. Mandei fazer o motor, o cara que desmontou o motor não sabia montar de novo, o outro que foi montar queimou o sistema elétrico, aí o carro falhava, o cara ia consertar o falhamento, quebrava a correia, quebrava o tensor. Eu já andava com as notas fiscais de tudo que eu comprava, porque cada oficina que eu levava, o cara quebrava a coisa que eu tinha acabado de comprar, eu tinha que ficar mostrando a ele.
Eu deixava o carro na oficina, passava uma semana, quando eu voltava lá, estava exatamente do mesmo jeito que eu deixei. E o melhor de tudo, a cereja do bolo, eu não podia vender o carro. Era a cereja do bolo. Não podia, irmãos. Porque o carro não estava no meu nome. Quando eu comprei esse carro, eu não tinha renda para comprovar. Quem comprou o carro para mim foi meu pai. Na época, a empresa estava com um negócio lá do Simples, que tinha que sair de um Simples, e não sei que bloqueou os bens de todos os sócios. O nome de meu pai estava no meio. Eu não podia vender o carro. Irmãos, um dia, eu tirei o carro da oficina. Eu ia para a igreja. Fui pegar a Taine, eu namorava com a Taine. Quando eu entrei na garagem da casa dela, que eu desliguei o carro, esse carro não ligou mais. Saiu de lá rebocado, para a oficina de novo. Eu me lembro que no outro dia, irmãos, aquele dia eu fiz uma oração sincera diante de Deus. E eu disse: Deus, eu não estou pedindo ao Senhor um carro para poder as pessoas verem que eu tenho um carro. Eu não estou pedindo ao Senhor um carro para que eu ande na rua e cause inveja nas pessoas. O Senhor sabe a necessidade que eu tenho de ter um carro. Eu vou para a tua igreja e não tenho faltado um culto durante esse mês. Todos os cultos, eu morava, meu irmão, em Vilas do Atlântico, congregava aqui em Pau da Lima. Eu vinha para a igreja 5 vezes na semana. Não tenho faltado um culto, tenho servido ao Senhor e preciso do carro para eu trabalhar. Deus, o Senhor vai entrar com providência nesse negócio. Irmão, durou uma semana. Não durou uma semana. O advogado da empresa ligou e disse que tinha conseguido uma liminar para liberar os carros para vender. Ô irmãos, eu cheguei na concessionária, foi a coisa melhor que me aconteceu naquele tempo. Entreguei aquele trem lá, peguei um carro zero, Deus me abençoou, irmãos. Mas eu tenho certeza que Deus ouviu a minha oração. Por quê, irmãos? Porque eu usei exatamente as palavras certas naquilo que eu estava pedindo a Deus. O povo vai entrar na terra prometida. Quando chega lá, vem os espias atribulados e começa. Meu irmão, o negócio, a terra é boa mesmo, tem muita fruta, mas vai morrer todo mundo. Vai morrer porque, rapaz, aí quando eu olhei para os caras, eu olhei para mim, eu era um gafanhoto. O cara gigante e o pau quebrando. Meu irmão, a gente não tem chance nenhuma. A Bíblia diz que o povo começa, irmão, a murmurar a noite toda, a reclamar. Para que Deus trouxe a gente? Para que nos tirou de Egito? Era melhor ter deixado a gente lá. A Bíblia diz que Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu cansei do povo. Senaqueribe tinha dito: eu não vim aqui fazer nada em meu nome. Foi Deus que mandou eu vir destruir a cidade. Quem está falando com Moisés aqui agora? E Deus disse: já tem uma sentença também sobre esse povo. Vou matar todo mundo. Deus liberou uma palavra: vou matar todo mundo. Agora você e sua família, eu vou reservar e vou criar um novo povo a partir de vocês. Qual foi a oração de Moisés? Veja, irmãos. Moisés, em Números 14, do 13 ao 17, você vai lhe dizer: Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste o povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que vem, e que o povo te vê face a face, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo durante a noite. Se o Senhor exterminar esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que prometeu em juramento. Foi o Senhor que permitiu que eles morressem no deserto. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O que é que Deus ia dizer, irmãos? Isso não é botar Deus na parede, não, irmãos. Ele usou a palavra de Deus. Foi o Senhor que prometeu que ia levar o povo. E o que o povo está precisando agora é que a sua força se manifeste no meio deles. Porque senão o que é que as nações vão dizer? Que o Senhor tirou o povo do Egito e não foi capaz. Irmãos, se tem uma coisa que Deus zela é pelo seu nome. Isaías 48, do verso 9 a 11 diz: por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu provei na fornalha da aflição, por amor de mim mesmo. É por amor de mim mesmo que eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Porque eu não darei a minha glória a nenhum outro.
Tudo que o rei esperou foi uma oportunidade. O rei estava dizendo ao povo: confie em Deus, Ele vai livrar. Mas não tem jeito, rei, a palavra já foi decretada, é por causa do pecado, é porque o povo viveu assim. Vamos confiar em Deus que vai aparecer a nossa oportunidade. Quando Senaqueribe disse: será que o Senhor vai poder livrar da minha mão? Ele disse: é agora que Ele me deu o que eu queria. A Bíblia diz que a resposta de Deus foi: contra mim que você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e farei voltar pelo caminho de onde veio. Uma sentença de morte e destruição, irmãos, foi anulada naquele dia. Deus diz: eu adio a minha ira, eu seguro o tempo da destruição, para que o meu nome não seja difamado. Deixa eu lhe lembrar o que eu comecei falando nessa noite. O seu testemunho é importante para Deus. Quando você carrega o nome de Deus aonde você está, o seu testemunho é o testemunho do nome de Deus. Quando as pessoas lhe veem no fracasso, é o nome de Deus que está no fracasso. Quando as pessoas lhe veem escravizado no pecado, é o nome de Deus que vai ali no meio do seu fracasso. Veja como a imprensa enche a boca para dizer quando um pastor comete algum crime, comete algum escândalo. Veja como as pessoas na rua, elas parecem que têm um prazer de dizer: ali era crente. Quando vê alguém mergulhado no pecado, escravizado de novo por Satanás. É porque tem batalhas, irmãos, que a gente não vê, mas elas estão acontecendo no mundo do Espírito. Tem batalhas que chegam na sua vida, que você não entende porquê, mas é simplesmente porque a vida que você vem levando, vem testemunhando o poder de Deus, vem testemunhando o amor de Deus, vem testemunhando o cuidado de Deus, e outras pessoas estão vendo e dizendo: eu quero esse Deus na minha vida também. Mas se você é uma pessoa amargurada, que só anda reclamando da vida, só anda falando mal dos outros, ninguém para você presta, eu pergunto: que Deus é esse que alguém vai querer? Uma vez eu encontrei um pastor, e eu conversando com ele disse: não, meu irmão, é porque eu sou problemático. Eu disse: sangue de Jesus. Se o homem mesmo está dizendo que ele mesmo é problemático, que tribulação é essa, irmão, que está acontecendo aqui? Você precisa dar testemunho de Deus, irmão, na sua vida. E lembrem, o problema todo aqui foi porque Senaqueribe, ele sabia que foi Deus que mandou, mas em algum momento o coração dele se tornou orgulhoso. E ele disse: será que Deus vai poder livrar essa cidade também da minha mão? Olhe, deixa eu lhe contar uma coisa. Não importa qual foi o decreto que já saiu contra a sua vida, não importa qual é o nível de batalha que você vem enfrentando, eu quero lhe dizer que se você continuar confiando em Deus, Deus é o Deus que muda sentença, é o Deus que muda diagnóstico, é o Deus que muda, irmãos, o quadro. Mas o segredo é: você tem que entrar na presença dEle, você tem que apresentar a Ele a sua causa. E não ache: mas Deus já sabe que Senaqueribe está aqui fora, Deus já sabe que ele vai destruir a cidade, foi Deus que mandou, foi o Senhor que mandou, mas olha o que ele está dizendo lá fora. Lembre a Deus: Deus, olhe como eu tenho andado na tua presença, olhe como eu tenho dado testemunho de que eu sou teu filho, olhe como eu tenho dado testemunho de que eu sou teu servo, olhe como eu tenho dado testemunho nos momentos mais difíceis da minha vida, que eu continuo confiando no Senhor. Deus, a minha derrota, a derrota da minha casa, a derrota dos meus filhos, vai macular o teu nome, e eu quero que o teu nome seja glorificado na minha vida. Quando você prospera, irmãos, que você glorifica o nome do Senhor, as pessoas estão vendo. Quando Deus traz a bênção dele sobre você, e você diz de onde veio a sua bênção, as pessoas estão vendo. A Bíblia diz que Deus tem interesse em abençoar os seus filhos, para que o nome dele seja glorificado. Deus tem interesse que você viva de forma honesta, que você seja uma pessoa bondosa, que você seja uma pessoa que ame o próximo, porque através da sua vida, o nome dele também é glorificado. Mas quando eu vivo no mundo e eu não compreendo essas realidades, eu sou um alvo fácil. Meu irmão, a Bíblia diz, que nós somos todos descendentes de Adão. Esse pecado é meu mesmo, não tem jeito.
Se você aceitar isso, irmão, você vai para o inferno com esse pecado e não vai sair dele. Mas se você olhar para Deus e disser: olha, Deus, a tua palavra diz que eu sou a tua imagem e semelhança. Eu não fui feito para ser escravo do pecado. Eu não aceito a vergonha na minha casa. Eu não aceito a vergonha na minha vida. Eu não aceito a destruição do meu casamento. Eu não aceito a destruição dos meus filhos. Eu não aceito a destruição da minha família. Eu não aceito a destruição do meu ministério. Eu posso ter pecado, mas eu creio no poder do perdão pelo sangue de Jesus Cristo. Glorifica mais uma vez o teu nome na minha vida. Oh, recandele com a labassuri andere baixandele com a labassuri. Fique de pé, irmãos, nessa noite. O crente começa a vencer quando ele tem agora respaldo para chegar diante de Deus. Porque eu entendo que eu não me aproximo mais de Deus por mim mesmo, mas eu me aproximo agora de Deus pelo amor do seu Filho Jesus. Quando eu entendo que o sangue de Jesus Cristo já me purificou de todo pecado, e que agora eu tenho livre acesso diante de Deus, e quando Satanás não pode mais me acusar, como foi pregado aqui na quarta-feira, porque eu entendo, porque eu já vi na palavra de Deus que Satanás já foi expulso do céu. Quando eu entendo que agora eu posso usar o nome de Jesus contra ele. Irmãos, eu não sei qual é o nível de problema que você tem vivido. Não sei aonde é que o inimigo está lhe atacando, mas uma coisa eu quero lhe dizer: se você é alguém que tem se posicionado em Deus, que tem buscado fazer a obra de Deus, irmãos, se prepare, porque o inimigo ele vai aparecer. Porque quando você disse um dia: eu não sou mais escravo do pecado, o dono do pecado, irmãos, que é Satanás, ele vai vir querer lhe tentar. Porque a Bíblia diz que ele deixou Jesus no deserto, esperando agora uma ocasião oportuna. Davi sai para a guerra. Quando ele volta, a sua família tinha sido levada pelo inimigo. Tem situações, irmãos, na nossa vida que o inimigo ele vai atacar para querer tirar o seu foco, para querer tomar de você aquilo que você tem dado a Deus. Se é o seu tempo que tem dado a Deus, se é a sua dedicação, se é o seu coração, o que você tem feito. Às vezes, irmãos, nós já estávamos na nossa vida vendo coisas grandes acontecer, já estávamos vendo Deus agir dentro da nossa casa, salvando os nossos, e alguma coisa às vezes nos entristece, um problema com o irmão, uma palavra que é dita, e a gente baixa a guarda, se esfria. Irmãos, o diabo, quando ele vem igual um raio, destruindo tudo que ele pode. Às vezes dá tempo a gente ainda recuperar alguma coisa, e às vezes só dá tempo a gente sair com vida. Por quê, irmãos? Porque você precisa entender que hoje a mediação da sua relação com Deus, ela não passa mais por nenhum homem. Enquanto eu estiver aqui nessa igreja, você vai ouvir isso muitas vezes aqui nesse altar: você não depende de mim para nada para ter acesso diante de Deus. O pastor está aqui para ensinar a palavra de Deus, para lhe orientar, para cuidar de você, mas a sua relação com Deus, irmão, eu só posso lhe mostrar a porta. O máximo que eu posso lhe levar é até a porta. Quem tem que tomar a decisão de entrar é você. Quem vai decidir permanecer nesse caminho é você. E depois que você sai pelaquela porta, é o seu desafio. Depois que você sai pelaquela porta, é a sua batalha individual. E às vezes a gente está assim na nossa vida, vendo áreas crescer, fazendo prova de Deus, e vendo Deus agir, e vendo coisas avançando, e de repente um golpe de Satanás vem, tira o nosso foco, e a gente se esfria, a gente deixa de buscar Deus com o mesmo ânimo, deixa de buscar Deus com a mesma verdade, com a mesma sinceridade. Por quê? Porque alguém está de fora dizendo: olha, ele está dizendo para você confiar em Deus, mas não confie não. E às vezes a nossa fé, irmãos, ela vai sucumbindo diante do problema. E aí o diabo sabe às vezes o nosso ponto fraco e usa alguém para bater exatamente ali. E a gente vai se afastando de Deus, vai ficando frio, vai deixando de ter o relacionamento. Quando a gente pensa que não, o diabo já entrou em casa e já destruiu todo mundo. Já levou uns com ele e está rondando, tentando buscar outros. Irmãos, nessa noite eu estou lhe convidando para entrar na presença de Deus.
Eu estou lhe convidando para você abrir os seus olhos espirituais e enxergar qual é a palavra de vitória que você vai dizer a Deus, para que Ele libere nessa noite a salvação dos seus filhos, a libertação da sua casa, a libertação das pessoas que você ama, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre os vícios. Irmãos, que palavra é essa? Para que você quer um carro? Diga a Deus, para que você precisa de um carro? Por que você quer ver os seus filhos libertos? Você tem liberdade de dizer a Deus. Por que você quer ter um emprego? Diga a Deus. Por que você precisa de um relacionamento? Diga a Deus. Mas Deus já sabe de todas as coisas. Sabe, mas mandou você pedir. Você conhece a palavra de Deus para entrar diante da presença dEle e orar e dizer: Senhor, o Senhor prometeu que ia tirar esse povo do Egito e ia levar ele para a terra. Eu sei o que o Senhor falou. E agora, se o Senhor não cumpriu o que o Senhor disse, a culpa não vai ser do povo. Não vão querer saber do povo. Eles vão dizer que o Senhor foi um Deus fraco. E agora o que esse povo precisa é da tua força. Fortalece eles, meu Pai, para que eles possam entrar na terra prometida. Não negocie com o inimigo, irmãos, que o inimigo ele vem chantagear você, ele vem querer roubar aquilo que é precioso que você tem diante de Deus, ele vem querer lhe paralisar, ele vem querer lhe dizer que esse tempo que você investe no seu relacionamento com Deus não está dando em nada, que essa riqueza toda não serve de nada, que o que é que tem adiantado se a luta tem aumentado, o problema tem aumentado. Ei! Depois que você entregar isso, ele sempre vai aparecer para lhe pedir mais. Não se negocia com o inimigo. A Bíblia diz que com o inimigo você resiste e ele fugirá de vós. Não perca a esperança, irmãos. Não perca a esperança. Porque Deus sempre vai agir em favor do seu povo. Deus sempre vai agir em favor daqueles que invocam o seu nome. Mas como é, pastor? Deus disse que ia destruir a cidade de Nínive em 40 dias, foi. E como é que ele se arrependeu? Ele não se arrependeu, a cidade de Nínive foi destruída. Senão você teria Nínive ainda no mapa aí. Cadê a cidade de Nínive? Foi destruída. Foi, pastor? Foi, mas não naquela geração. Os 40 dias de Deus, assim como Deus disse ao profeta, você vai chegar na cidade e vai dizer, mais 40 dias e a cidade vai ser destruída. O profeta entrou na baleia, saiu da baleia, foi para o mar, pega navio, sai de navio, mas quando ele chega na cidade, a palavra ainda era a mesma, é daqui a 40 dias ainda que a cidade vai ser destruída. O tempo de Deus só ia começar a contar quando o profeta anunciasse a palavra. Quando o povo ouviu a palavra, a Bíblia diz que todo o povo se humilhou. Até os animais fizeram jejum. Só para você saber, Nínive era a capital da Síria. Esse rei Senaqueribe que veio de lá, era exatamente aquela cidade que Deus estava dizendo que ia ser destruída. A cidade de Senaqueribe. Senaqueribe não era o rei naquele tempo, mas Deus disse, mais 40 dias e a cidade vai ser destruída. A cidade disse, Senhor, nós acreditamos na tua palavra, nos arrependemos dos nossos pecados e nos humilhamos diante de ti. Vai esperar todo mundo morrer para os 40 dias começar a contar de novo, porque a Bíblia diz que Deus adia a sua ira por amor do seu próprio nome. Tem coisas, irmãos, que estão aí para acontecer, nós sabemos. Vai se manifestar o anticristo, vai, Senhor, mas que não seja no meu tempo, que não seja na nossa geração. Nós resistimos ainda ao inimigo pelo poder do Espírito Santo e queremos ainda as almas das pessoas que estão aí fora. Espírito Santo de Deus, estamos nessa noite, meu Pai, diante da tua presença.